O governo federal apresentou nesta quinta-feira um pedido de bloqueio de bens móveis e imóveis contra 12 entidades associativas e seus dirigentes, que são investigados no esquema das fraudes no INSS, em que beneficiários tiveram descontos ilegais em suas mensalidades. Essa ação cautelar pretende efetuar o bloqueio de pouco mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. A intenção é que esse dinheiro seja usado para fazer o reembolso dos aposentados e pensionistas que foram prejudicados. É o que explica o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Nós adotamos, com base na lei anticorrupção, este pedido de providência cautelar, porque foi possível, a partir destes relatórios de inteligência produzidos pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal e pelo INSS, identificar 2 grupos de infrações à lei anticorrupção. O primeiro grupo diz respeito a entidades associativas que possuem indícios de pagamentos de propina a agentes públicos federais para que, a partir de uma ação coordenada, viabilizasse este esquema criminoso desmontado e revelado há 2 semanas. O segundo grupo são entidades que são configuradas e foram configuradas a partir deste trabalho de inteligência como entidades de fachada, criadas como laranjas com o único propósito de fraudar aposentados e pensionistas. A ação judicial, portanto, ela se dá em razão da identificação deste grupo de entidades e o enquadramento deste grupo de entidades na lei anticorrupção. O pedido cautelar solicitado neste momento pela Advocacia Geral da União é o pedido de indisponibilidade integral de bens das entidades e de seus dirigentes, para que nós possamos fazer frente de modo integral a todo e qualquer desconto indevido que foi levado ali a efeito durante esse período de apuração da investigação policial. O processo de devolução do dinheiro de aposentados e pensionistas prejudicados por esse esquema de desvios vai ter início na semana que vem. É o que explicou o presidente do órgão, Gilberto Valer Júnior. Primeiramente, é importante a gente saber quem é suscetível a estar nessa situação de ressarcimento por descontos em entidades. Nesse assunto, hoje, o INSS está comunicando a 27 milhões de segurados, 27 milhões de brasileiros, que eles não sofreram qualquer desconto associativo, para eles ficarem tranquilos. E como estamos comunicando? Única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. Não abra qualquer outro tipo de mensagem por qualquer outra plataforma. A única plataforma que está informando hoje o nosso brasileiro é a plataforma Meu INSS, por meio de uma mensagem oficial, deixando tranquilo 27 milhões, bem como seus familiares, de que eles nunca tiveram desconto associativo. Esse é o primeiro passo e está ocorrendo hoje, nesse momento em que fazemos essa coletiva. Segundo passo, na próxima terça-feira, dia 14 de maio, o INSS vai soltar outra informação agora para aqueles brasileiros, aqueles segurados, aqueles beneficiários que tiveram algum desconto associativo. Eles serão informados, eles não precisam correr por nenhum meio, outro meio. Ele será informado pela plataforma Meu INSS. O canal de informação é o canal oficial, o Meu INSS. Não abram e-mails, não abram mensagens de WhatsApp, não abram mensagens de SMS. O INSS não se comunica com você por outro meio que não seja o Meu INSS nesse momento.
Aí a associação vai ter um prazo de 15 dias para comprovar que possui vínculo com o segurado ou para fazer o pagamento do valor descontado ilegalmente. Cíntia, a gente tem aí então, passaram-se 16 dias desde o início dessa operação e nós tivemos hoje um posicionamento do governo federal sobre como a devolução do dinheiro pode ser que venha a acontecer. Por que demorou tanto tempo, mais de 2 semanas, Cíntia? Não é nada fácil lidar com esse problema, porque quem fez a retirada do dinheiro dos aposentados foram associações das mais diversas. E aí, quem que tem que devolver o dinheiro para o aposentado são essas associações. E aí, como que você vai tirar dinheiro delas para devolver aos lesados? Lembrando, as pessoas não foram lesadas por 1 mês, por 2 meses. Isso aconteceu ao longo de anos. E isso aconteceu com todo mundo, gente. Eu, até o momento, não conheço nenhum aposentado que não tenha sido lesado em algum momento, sabe? E, inclusive, é muito comum a gente encontrar as pessoas que descobriram depois de muito tempo. Elas foram percebendo ali que em vez de aumentar a aposentadoria ao longo do tempo, ela ia diminuindo. Daí, quando elas iam conferir, eram associações ou eram empréstimos consignados que elas também não pediram, que estavam ali sendo descontados. E aí, como é que o governo vai resolver isso? Bom, a CGU resolveu colocar que tem que bloquear os bens das associações e dos dirigentes. Mas isso garante que esse dinheiro vai ser devolvido para os aposentados? E, de outra forma, o governo vai tirar dinheiro do orçamento público para pagar? É justo usar dinheiro que é de todos, que é de toda a União para isso? E se sim, de onde? Do próprio Ministério da Previdência? É complicado, porque o Ministério da Previdência a gente sabe que ele não tem recursos suficientes para isso. Então eu acho que é uma questão muito delicada que não tem como se resolver em 2 semanas, Léo. Justamente, o governo está tentando aí correr contra o tempo, dar uma resposta. Agora, mexer no orçamento vai ser complicado, porque isso também dependeria até de uma aprovação do Congresso, caso decida se pagar com dinheiro público, né? E que exige do governo e do Ministério da Fazenda um rebolado para que esse dinheiro seja ressarcido. De fato, é aí onde pega, e talvez venha daí essa demora também, numa resposta, é entender como recobrir essas pessoas que foram lesadas, sem também deixar que o governo ganhe um rombo ali muito grande, né? Imagina. Então, assim, essa daí tem sido um ponto importante. Eu queria pegar uma carona nisso também, de novo, assim, pegar com essa fala do presidente Gilberto Valle, do INSS, da importância de alertar as pessoas sobre o canal de recuperação, de fazer esse registro e de fazer depois os meios legais e os canais oficiais para se notificar a necessidade desse ressarcimento e o que foi ali lesado. Então, o aplicativo, o site ou o aplicativo Meu INSS, e depois, para poder fazer o resgate, pelo canal 135, canal de atendimento do telefone 135. Então, para quem está nos ouvindo, que é aposentado ou pensionista, fique ligado sobre isso, para não atender e não responder mensagens de WhatsApp, mensagens de SMS ou ligações, que não serão esses os canais que o governo vai tratar sobre esse assunto. E para quem tem pais, avós, tios, vizinhos, amigos, parentes, qualquer pessoa que não esteja nos ouvindo agora, e essa é uma informação que eu acho que deve ser bem repassada, porque é um momento também de outros golpistas agirem em cima do golpe. Então, para que essas pessoas fiquem ligadas de que os canais oficiais do governo são o Meu INSS, seja pelo aplicativo ou pelo site, e depois para poder fazer o registro dessa lesão, desse dinheiro que foi descontado ilegalmente, pelo atendimento 135. Então, não há outros canais, as pessoas têm que ficarem atentas a isso. Geralmente as pessoas mais idosas, ainda que eu tenha um celular hoje assim mais fácil e mais acessível, tem menos habilidades aí tecnológicas e menos habilidades de buscas por aplicativos.
Não que isso seja uma regra, mas que tem menos habilidades. Então, para quem está nos ouvindo e que conhece outras pessoas, espalhe essa informação de que são só 2 canais oficiais e que é por aí que as pessoas têm que se ligar para poder fazer depois o registro dessa queixa. Léo, eu queria fazer um parêntese, aproveitando o que o Édico contou, que é o seguinte, tem gente que acha que o aplicativo não funciona bem, e eu posso garantir que sim. Eu fiquei licenciada por 2 meses, fui afastada pelo INSS por conta de uma lesão, e posso garantir que realmente funciona bonitinho. Chegam ali todas as informações, tanto para quem é aposentado, também para quem precisa do auxílio-doença. Vem as informações direitinho de como você tem que proceder e, por exemplo, se você vai receber um dinheiro, diz onde que vai ser. No aplicativo vem todas as orientações, as instruções. Às vezes a gente fica ansioso, esperando, pensando, meu Deus, essa notícia, essa informação aqui não vai chegar nunca. Uma hora chega e funciona direitinho, gente, eu garanto. Isso aí é um fato importante. A gente tem essa dúvida que o Edio trazia das pessoas não terem tanta facilidade em utilizar o aplicativo, até pensando pelas vítimas desse golpe, desse escândalo, né? Que são vítimas que foram aí de estados do norte, nordeste, se eu não acredito, 60%, se eu não me engano, e são pessoas assim que têm pouca conectividade e até mesmo são pessoas doentes com dificuldade de resolver um problema, né? Isso é legal que a Cíntia disse aí sobre... Desculpa, Cíntia. É só que essa informação que você dá deixa com que as pessoas busquem mais o uso do aplicativo e confiem, né? Que é isso que é preciso ser feito agora também. E fazer esse registro no 135. E uma coisa que eu estou achando interessante é uma mudança de postura também do próprio INSS, porque como o esquema estava todo ativo ali na cúpula do INSS, muitas pessoas que ligavam para o 135 tentando fazer a sua reclamação, registrar que aquele desconto era ilegal, a pessoa tinha dificuldade, porque os atendentes colocavam como prerrogativa: você tem que provar que é você para que eu consiga cancelar esse desconto, sendo que a pessoa não teve que provar nada quando o desconto começou a ser feito sem autorização. Então parece, Cíntia, pelo menos agora a meu ver, de que o INSS está facilitando essa comunicação e dizendo que vai partir deles aí esse contato, essa comunicação e essa devolução do dinheiro. E muitas vezes o problema só era resolvido na hora que você entrava com um advogado. Muitos advogados se especializaram nisso, nesse atendimento a aposentados, não somente por conta das associações que fazem esses descontos sem que a pessoa tenha um conhecimento prévio, como também os empréstimos consignados. Por isso é fundamental que o aposentado, se ele não tem intimidade com o celular, que um filho, um sobrinho, alguém próximo, possa acessar o INSS, o meu INSS por ele, não só para conferir os descontos de associações, mas também, gente, dos empréstimos consignados não pedidos. Inclusive tem um espacinho lá no aplicativo em que o aposentado pode dizer que ele não quer ter acesso a empréstimo. Caso não seja do desejo dele, que ele vai lá, marca bonitinho isso no aplicativo para ele não ser vítima de golpe. Porque eu sei muito bem que como aposentado é vítima de golpe, porque minha mãe, assim que ela fez 60 anos e que ela aposentou, no mês seguinte ela já estava sendo vítima de golpes. E ela só resolveu o problema quando ela contratou advogado e entrou na justiça contra bancos e associações que estavam ali descontando do salário dela. E às vezes, né, Cíntia, o golpe vem até mesmo antes da pessoa saber pelo INSS que recebeu o benefício da aposentadoria. Eu conheço diversos casos, inclusive na minha família, de aposentados que de repente recebem uma ligação de um banco dizendo: olha, sou do banco tal, parabéns, o senhor, a senhora recebeu a sua aposentadoria e temos aqui o benefício do crédito consignado. E a pessoa realmente tinha solicitado o benefício, mas não fazia ideia de que a aposentadoria tinha saído. Aí na hora que a pessoa vai verificar, o benefício realmente havia sido concedido pelo INSS, mas o banco soube antes mesmo do beneficiário. Isso é um absurdo, mostrando como que os nossos dados são tratados por pessoas do governo, né? Esse controle com os nossos dados não ocorre de maneira correta.
Para a gente seguir com o nosso debate aqui, trazendo agora o viés político sobre toda essa história, todo esse escândalo está munindo a oposição que usa as redes sociais para sangrar ainda mais o governo Lula. E aí a gente traz um exemplo que é do deputado federal Nicolas Ferreira, que fez um vídeo no Instagram dizendo que nada está sendo feito para proteger os deputados. Em um trecho, o deputado afirma que o governo vai assumir o rombo e devolver com dinheiro público aos aposentados. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, afirmou que todos os órgãos de fiscalização estão atuando e que a fraude é fruto de organizações criminosas que não foram fiscalizadas desde 2019, de acordo com o ministro. A permissão para o desconto associativo, ela existe desde 1991. Acontecia durante muito tempo, aconteceu durante muito tempo, mas a partir de um determinado período, os valores desses descontos, e esse período começa principalmente em 2019, os valores desses descontos começam a aumentar. E começam a aumentar em função, inclusive, de um processo que passou a ser detectado no começo, lá em 2019, inclusive pelo Ministério Público Federal, e que, infelizmente, durante esse tempo todo, não foi criado um sistema de controle dessa dinâmica, né, desses descontos ou de fiscalização desses descontos. Depois de algumas discussões legislativas, alguma evolução no debate, inclusive no Congresso Nacional, em 2022, nós tivemos um momento em que cai por terra a possibilidade ou a exigência de revalidação periódica dessas entidades. Nesse mesmo período, em 2022 e 2021, algumas associações são criadas, pelo que a investigação aponta, com esse objetivo fraudulento que eu acabei de dizer. Então a gente colocou aí a fala do ministro da CGU, dizendo que está sendo feito na apuração dessa fraude, e também do deputado federal Nicolas Ferreira. Édio e Cíntia, o Nicolas, claro, trouxe algumas questões ali que são tratadas com o governo como fake news, porque ele diz que nada vai ser feito, que os bandidos vão continuar soltos, que o governo não estaria correndo atrás do dinheiro como deveria. Enfim, claro que isso a gente está vendo um grande jogo político, o Nicolas fazendo o papel dele de oposição, por mais que traga informações verídicas, e isso tem sido contestado pelo governo. E esse vídeo do Nicolas Ferreira, gente, tem mais de 100 milhões de visualizações. É muita visualização, virou um vídeo viral e, a meu ver, por causa de uma demora do próprio governo federal em trazer mais elementos e uma reação mais contundente contra todo esse escândalo. Hoje, por exemplo, o presidente Lula está na Rússia, se encontrando com Vladimir Putin. Será que ele não estaria que estar no Brasil atuando mais veementemente
contra toda essa fraude? Não era o caso de ter cancelado essa viagem para a Europa? Eu não sei, eu sinto que o governo ainda meio que patina em tentar encontrar uma resposta. A gente só teve aquela fala no 1º de maio do presidente Lula dizendo que estava em apuração, que isso acontecia desde 2019, tentando colocar uma responsabilidade no ex-presidente Jair Bolsonaro. Ok, talvez o Bolsonaro também tenha ignorado os órgãos fiscalizadores dentro do INSS, mas como também foram ignorados agora com o governo Lula. Acredito que o Lula estar ausente do Brasil neste momento é muito perigoso, tanto que nós temos aí esse vídeo do Nicolas Ferreira viralizado e a CPI ganhando ainda mais força no Congresso por causa dessa pressão popular. Edio, quero te ouvir a respeito, viu? Eu não concordo com você não, sabe, Léo? Eu acho que assim, a presença do presidente aqui altera um pouco nesse cenário todo de que o governo como um todo é necessário reagir. Assim, o Ministério da Fazenda, as articulações que o governo tem no Congresso Nacional, elas precisam ser eficientes, eficazes e ágeis para que isso aconteça. É lógico que o papel do presidente é um papel central ali nessa articulação, mas eu não acho que a figura dele, necessariamente estando aqui no Brasil, mudaria essa definição. O que o governo precisava era ganhar tempo para poder elaborar esse plano e de saber como dar uma resposta, e uma resposta que seja eficiente, a gente espera, né? Para que esses aposentados e pensionistas lesados sejam ressarcidos. Eu não acho que a figura dele aqui faria muita diferença, assim. O que eu acho que é preciso que as pessoas estejam atentas às informações, aos veículos de comunicação, que acessem, por exemplo, o nosso portal, tempo.com.br, para buscar informações. A gente traz essas notícias de forma do como é repassado. Então, para ficar atento aos veículos de comunicação e não ficarem repassando informações que às vezes não tem a verdade. Assim. O vídeo do deputado Nicolas distorce uma parte dele, distorce uma informação sobre a movimentação, por exemplo, desse valor da fraude. Ele diz que só em 2023, numa parte desse vídeo, 35 mil pessoas reclamaram da fraude e um valor movimentado foi de 90 bilhões de reais. Essa informação, na verdade, essa quantia, na verdade, foi de empréstimos consignados liberados para os beneficiários do INSS em 2023. Então, o vídeo em si é nesse mesmo tom em que foi feito aquele último vídeo dele que viralizou também sobre aquele vídeo foi sobre o Pix. O Pix, isso. Com uma música tensa, a gente estava ouvindo aí, né? Uma voz dele preocupada, uma apresentação de uma preocupação, um clima de tensão e que gera, de uma certa forma, com o ministro, o advogado-geral da União, Jorge Messias, reclamou dessa propagação desse vídeo como uma forma de espalhar o medo e a tensão entre as pessoas que já sofreram por uma lesão desse INSS. O ministro também reclamou, fez essa reclamação de que isso começou em 2019, que o governo Bolsonaro sucateou o Dataprev que poderia ter sido investido e estavam tentando privatizar essa parte do Dataprev. Então, aí dos dois lados, as acusações que são de praxe aí, né? Assim, não sei se praxe é a palavra certa, mas que são costumeiras aí entre um governo opositor ao outro, entre líderes opositores a outros. Mas o que é importante é que as pessoas sejam atentas ao que é verdade, o que é repassado pelos meios de comunicação oficiais, assim, tanto do governo e como a comunicação da grande imprensa também, do que traz de informação, para que elas não se percam ainda mais, né? A gente está falando de pessoas, como a gente já falou aqui antes, que têm às vezes menos habilidades a essas tecnologias, a computador, ao telefone, por mais que tenham um smartphone na mão, não tem tanta afinidade para se movimentar e acaba virando aquele processo de repasse de informações. Então vamos ficar atentos para que essas coisas não se percam aí e um problema maior seja causado para quem já foi lesado. Bom, Léo, é assim como o Edio, eu também vou discordar de você, porque eu acho muito importante a viagem do presidente Lula para a Rússia neste momento. Nós estamos vivendo um momento do tarifaço do Donald Trump, que está mudando, estamos gerando uma nova ordem mundial, né? Nós estamos... todo o mundo inteiro se reordenando politicamente e economicamente. Então vai ser uma oportunidade do presidente Lula conversar, especialmente com o presidente Xi Jinping da China,
para tratar de novos laços econômicos. A China já é o nosso maior parceiro comercial, mas a situação pode ser ainda melhor, já que a China não vai conseguir vender boa parte dos seus produtos para os Estados Unidos e nem comprar boa parte da soja, por exemplo, que compra dos Estados Unidos, essa soja que deve ser compensada pela brasileira. Então, e também com o presidente Putin e outros líderes, vai ser muito importante essa conversa. E sobre a questão da CPI proposta pelo deputado Nicolas Ferreira, eu acredito que uma CPI seria desejada por boa parte dos brasileiros. Agora, eu não sei se seria desejada por boa parte dos deputados, porque a gente sabe que existe uma máfia dentro do INSS, como o próprio Léo contou, né? E na hora de cavucar, vai ser muita pedreira que eles vão encontrar. E não é 2019 não, gente. Quem conversa com os aposentados sabe que esses descontos de associações é anterior a 2019. A gente não sabe se começou lá no governo Dilma, se começou no governo Temer, mas é anterior. Passou por diversos governos. Então a gente sabe que é uma sujeirada enorme dentro do INSS. Vazamento de dados muito claro. Há uma quadrilha dentro do INSS que trabalha em conjunto com outras quadrilhas. Isso é óbvio, eu acho que é dito por todos os brasileiros que conversam com aposentados ou são aposentados. Então, na hora de ter uma CPI, vai sujar por muitos lados. E aí, será que todos os deputados querem saber, querem divulgar as informações dessa sujeirada que está lá no INSS? Eu fico em dúvida. A gente não tem dados oficiais sobre quando começou oficialmente, né? Tem uma parte da investigação que fala que foi a partir de 2016 algum prejuízo já detectado. Ô, Cíntia, mas a gente já teve ouvinte, espectador participando aqui conosco, dizendo que desde 2012 já percebia um desconto irregular na aposentadoria, que reclamou e aí conseguiu resolver, mas já identificava uma mensalidade suspeita desde 2012. Claro, se a gente respeita a opinião de todo mundo, mas eu acho que politicamente o presidente Lula acaba perdendo um pouco com isso tudo. Vamos ver como que a gente vai sair. Tomara que tudo se resolva o quanto antes e que os aposentados consigam ser ressarcidos, né? Agora, Ed, o que me chamou muito a atenção também foi essa questão da apreensão do sequestro de bens, né, móveis e imóveis, e já a partir para os próximos dias, nem mesmo esperando uma condenação de fato da justiça, porque a gente estimava que uma condenação de fato, recursos e tudo mais, poderiam levar anos, né? O governo tem a necessidade de que isso seja respondido rapidamente, né, Léo? Assim, que as pessoas tenham o estorno desse dinheiro descontado irregularmente. Então, houve aí essa movimentação para poder já ressarcir, já fazer essa apreensão desses bens, mas é preciso, é um valor ainda que dentro de todo o montante é muito pequeno, diante de tudo isso que foi descontado. Então, aí agora as associações vão ser procuradas, elas vão ter um prazo para poder responder a isso, como você já tinha dito aí antes. Elas têm um prazo para responder e para poder justificar esse desconto e para devolver esse desconto ao pensionista ou ao aposentado. Se não comprovar, aí sim tem outras formas que o governo vai agir. A Advocacia Geral da União é acionada para poder intervir e ter esse dinheiro ressarcido de volta, para que ele não seja aí tirado dos cofres da União. Ed, e para a gente finalizar o nosso jornal hoje, próximos passos, nós já temos aí alguma coletiva marcada para a semana que vem, o INSS disse se vai informar mais alguma coisa, a Advocacia Geral da União, o que a gente pode esperar de próximos passos? Hoje houve esse anúncio com o presidente do INSS, com o advogado-geral da União, explicando o passo a passo dessa notificação dos aposentados e pensionistas, que começou hoje, aos que não foram descontados, e ocorre na terça-feira, dia 13, a quem teve esse desconto, para que a partir daí as pessoas possam ser notificadas. Ainda não há nenhuma informação relacionada a coletivas ou a nenhum acionamento, mas é provável que elas ocorram diante do processo e evolução de que esse passo a passo aí para ressarcimento seja feito. Então,
Ainda não, hoje não tem nenhuma marcação de nada disso, mas isso não se ocorre assim também com tanta antecedência às vezes, é de um dia para o outro. Então, agora é aguardar e acompanhar aí quem quem foi lesado, que fique atento a isso. Eu vou repetir essa informação de que as pessoas ficarem atentas aos canais oficiais, que é o Meu INSS, seja pelo site ou pelo aplicativo. Quem tiver o aplicativo, a Cíntia já mesmo disse aí que ele funciona bem, então baixe o aplicativo no celular, acompanhe por ali e a partir daí prosseguimento a isso, mas por esses canais oficiais. Nada de WhatsApp, nada de telefonema. As pessoas mais velhas, as pessoas mais idosas ainda gostam muito de um telefone, é muito prático o telefone para elas. Nada de usar telefone, de receber ligação. Se receber, atente-se de que é fraude. E o WhatsApp, mensagem de SMS, e-mail, nada disso funciona, a não ser o aplicativo e o site Meu INSS, que é do governo federal. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, fique atento a isso e que repasse essa informação para outras pessoas que conheçam, que são aposentados e pensionistas, para que ninguém seja aí, mais uma vez, vítima de um golpe.